Olá, comunidade acadêmica do Campus Pinhais. Aqui é a professora Aniele Miguel, docente de língua portuguesa e literatura. Estou no campus desde 2018 e hoje o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês algumas informações sobre o meu projeto de pesquisa, para que vocês tenham uma noção a respeito da temática, dos objetivos, da metodologia e dos resultados obtidos até o momento. Então, o meu projeto de pesquisa, ele envolve o ensino de literatura. Desde a minha especialização até o mestrado, esse foi um interesse que fez parte da minha trajetória enquanto professora, enquanto pesquisadora, buscar métodos, buscar estratégias e formas de tornar o ensino algo mais significativo. Por conta disso, toda a prática docente deve ser respaldada em algum aparato teórico relevante. Portanto, o meu projeto tem essa, essa configuração: buscar estudar uma metodologia de ensino capaz de tornar as aulas de literatura um momento mais frutífero, mais produtivo, seja capaz de engajar e de possibilitar a esse aluno uma compreensão muito maior a respeito do texto e não algo superficial. Para que vocês consigam entender um pouco melhor, eu vou compartilhar com vocês aqui os tópicos do projeto e vou comentando um por um. Como eu já mencionei, essa característica de buscar teorias e metodologias de ensino é algo que faz parte da minha trajetória. Então, duas teorias merecem destaque quando nós falamos do ensino de literatura. Uma delas é a estética da recepção, que originou o método recepcional, ou seja, essa teoria metodológica, ela prevê o papel ativo do leitor enquanto sujeito importante no processo de construção. Nesse sentido, é importante que o professor pense no horizonte de expectativas desse estudante, tanto no início da prática como no fim dessa prática. O aluno não é um ser passivo nesse tipo de metodologia, mas ativo, do início ao fim. E bem parecido com isso, nós temos um outro conceito bem importante, que é o de letramento literário, que vem de Hildo Cosson, um pesquisador importantíssimo, que defende também uma metodologia pautada em várias etapas para proporcionar a esse estudante uma aprendizagem mais ampla sobre o texto literário. Então, o letramento é o uso social da leitura e da escrita. Existem vários tipos de letramento: o letramento digital, o letramento político e o letramento literário, que é esse que ocorre por meio da leitura de obras literárias. O meu objetivo nesse projeto, então, é verificar de que forma as duas teorias são importantes e de que forma nós podemos fazer um trabalho que aproveite a contribuição de cada uma delas e que torne as aulas mais significativas para os estudantes. Então, o meu projeto, ele objetiva a produção de sequências didáticas, ou seja, um material didático que pode ser abordado, que pode ser aproveitado em todas as séries dos nossos cursos técnicos integrados ao ensino médio. E essas sequências, posteriormente, serão compartilhadas com os docentes, caso tenham interesse em aplicá-las nas aulas. Ali, então, meu projeto é de pesquisa. E para que vocês entendam um pouco dessa introdução ao assunto, o, o letramento é uma urgência na sociedade que nós vivemos. Quando nós falamos em letrar, isso significa fazer um uso social da leitura e da escrita. Não é apenas decodificar o texto, fazer uma leitura superficial. Ser letrado é conseguir fazer um uso social da leitura e da escrita
conseguindo abranger essa dimensão ampla que o texto tem. Então, o objetivo da disciplina de língua portuguesa é promover práticas que possam viabilizar esse letramento e pensar em formas de potencializar essas práticas de leitura e escrita. Nesse sentido é que vem o letramento literário e a estética da recepção, que originou o método recepcional. De forma mais pontual, os objetivos do meu projeto são, em primeira análise, discutir a importância da estética da recepção e do método recepcional, que são duas ideias fundamentais, verificar de que forma existe uma pertinência da sequência expandida como alternativa metodológica para o ensino de literatura. Então, a sequência expandida é uma ferramenta, é uma ideia que vem do letramento literário, uma proposição de Rio do Cosson, e que estabelece um passo a passo de como desenvolver uma aula de literatura para que o aluno consiga fazer uma interpretação de todos os segmentos que fazem parte da obra, segmento teórico, o segmento estilístico, conseguir fazer uma intertextualidade, perceber a essência do texto, ter um momento para compartilhar com os colegas as impressões de leitura, conhecer um pouco da biografia do autor. Então, é um trabalho bem amplo que se propõe no letramento literário. E o método recepcional, que vem da estética da recepção, prevê sempre que o aluno deve exercer um papel ativo. Então, considerar esse horizonte de expectativas, como eu já mencionei antes, tanto no começo como no fim da aula, é algo que integra essa perspectiva teórica. Continuando, outro objetivo, avaliar o conceito de letramento literário, as possibilidades de ensino, elaborar sequências didáticas que poderão ser aplicadas e utilizadas nas turmas dos cursos técnicos em administração e informática. Então, aqui, a minha ideia é elaborar sequências didáticas, um material didático que pode ser aproveitado por outros docentes, caso queiram. E essas sequências serão disponibilizadas por meio de um blog. Além disso, a redação de um artigo apresentando os resultados da pesquisa, como foi o processo de confecção das sequências, obstáculos, dificuldades e qual foi a relevância de fazer esse tipo de trabalho. Como eu já mencionei antes, existe uma relação complementar entre o letramento literário e o método recepcional, porque ambos os conceitos reconhecem no leitor o seu papel ativo na construção de significados. Então, o aluno ele é pensado em todos os momentos como um ser ativo, ou seja, o seu horizonte de expectativas deve ser atendido. É importante perceber o que o aluno já sabe, é importante perceber o que ele espera daquela obra, o que ele conhece. Então, existe uma relação complementar entre a teoria do letramento literário e o método recepcional. Por isso que eu linkei essas duas ideias no meu projeto, para tentar elaborar um material didático que englobe essas duas perspectivas. Nesse sentido, o método utilizado foi a pesquisa qualitativa, então de revisão bibliográfica, revisão de artigos, de obras, principalmente a de Rio do Cosson, letramento literário, teoria e prática, também o método recepcional de Bordini e Aguiar, são a base do meu projeto. Com base nessa revisão teórica, as atividades, os exercícios, imagens, vídeos e propostas serão elaborados para as sequências expandidas. Na verdade, o Rio do Cosson ele propõe dois tipos de sequência didática. Uma para o ensino fundamental e outra para o ensino médio, que daí tem uma dimensão mais profunda de análise. E é justamente essa que eu proponho aqui na minha pesquisa. Até o momento, então, nós temos aqui como resultado do meu projeto a confecção das sequências didáticas. Eu proponho a elaboração de 5 sequências expandidas.
aqui para vocês observarem. Para o primeiro ano do ensino médio, 2 sequências, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e Os Lusíadas de Camões, em uma versão adaptada de Rubem Braga. Para o segundo ano, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Para o terceiro ano do ensino médio, Macunaíma, de Mário de Andrade. E, por fim, para o quarto ano, a obra Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. As obras, as sequências didáticas estão em fase de finalização para divulgação no blog. E após o término das sequências, será finalizado também um artigo científico contando um pouco desse processo e discutindo de que forma se constitui a complementaridade entre o método recepcional e o letramento literário. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o meu projeto. E qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço a todos.